Olá, meu nome é Maria do Carmo Fris Passos, sou de Belo Horizonte, sou vice-presidente do Núcleo Brasileiro para Estudo do H. pylori e Microbiota, ex-presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, e estou aqui hoje para falar dos highlights da microbiota intestinal nas doenças digestivas, um desafio imenso, pois foi um tema extremamente abordado no DDW. Obviamente, existem pesquisas de alta complexidade que não teríamos aqui como abordar, pelo tempo, pela nossa prática diária, que estamos longe ainda de chegarmos lá, mas a gente tem que saber que o caminho passa muito por aí. E agora vamos falar um pouquinho da microbiota na doença inflamatória intestinal. Nós vamos comentar um trabalho muito interessante, onde os autores são tanto dos Estados Unidos como de Hong Kong, na China, e eles avaliaram a microbiota intestinal, a diferença da microbiota intestinal em grávidas com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, nesses dois países, quer dizer, grávidas, tanto chinesas como americanas. E existem inúmeras evidências, cada vez mais assim inquestionáveis, da importância da microbiota intestinal na fisiopatologia da doença inflamatória intestinal, participando junto com fatores genéticos, alterações imunológicas, fatores dietéticos e a desbiose, cada vez mais importante. Então, esse estudo foi extremamente interessante, onde as mulheres grávidas, portadoras de doença inflamatória intestinal, sabe-se que ela tem realmente um padrão de microbiota diferente, mas esses autores fizeram, então, uma comparação. Não havia um estudo, digamos assim, com biópsia, mas eles fizeram um padrão com a calprotectina, avaliando a atividade da doença inflamatória. E a conclusão desses autores, que comparado com indivíduos, com mulheres saudáveis, as mulheres com doença inflamatória têm uma diversidade diminuída, uma diversidade alfa da sua microbiota intestinal diminuída, interessante, tanto na China como nos Estados Unidos. E a gente sabe que a diversidade da microbiota, o número, né, a intensidade, o super, né? Quanto mais uma microbiota saudável, quanto mais diversificada, mais saudável nós somos. Então, isso tem sido mais ou menos homogêneo na literatura. Os autores observam que, de fato, existe uma diminuição dessa diversidade, e aqui foi interessante comparando grávidas com mulheres grávidas, mas não portadoras da doença inflamatória, e mostrando que, de fato, as pacientes com doença inflamatória têm uma diversidade diminuída. Existe também essas diferenças não só no padrão da diversidade, mas mostrando também que as mulheres portadoras da doença inflamatória apresentam micro-organismos, principalmente bactérias, muito mais agressivas ou muito mais patogênicas do ponto de vista de produção de pró-inflamatórias, alteração do metabolismo e especialmente influindo no sistema imunológico. Então, esse trabalho foi muito interessante, comparou dois continentes completamente diferentes, onde os fatores de estilo de vida e dieta são muito diferentes, mas o que predominou foram as alterações da microbiota intestinal. Outro estudo muito interessante, mostrando também a questão na fisiopatologia da doença inflamatória, o que os pacientes teriam de alterado em termos de fisiopatologia, e os autores, então, fizeram um trabalho extremamente interessante, mostrando que a amamentação é um determinante importante da nossa microbiota e do nosso desenvolvimento do nosso sistema imunológico. Isso nós já sabíamos também, mas o mais interessante é que eles fizeram esse estudo com pacientes portadoras de doença inflamatória intestinal, comparando com mulheres grávidas, em aleitamento materno, mas sem a doença, e fizeram esse estudo desde o período pré-gestação, durante a gestação, durante o nascimento, durante a amamentação, mostrando diferenças importantes entre esses dois grupos, inclusive no leite materno, quer dizer, a composição do leite materno também distinta entre mulheres com e sem doença inflamatória. Essa composição pode influir a composição da microbiota do recém-nascido, que está sendo amamentado por essa mãe. É claro que isso
leva à alteração da maturação do sistema imune, ao desenvolvimento da microbiota daquele recém-nascido. Então, esse estudo foi muito interessante, mostrando que, de fato, existem diferenças importantes, desde a condição da gravidez, durante a amamentação, entre mulheres portadoras de doença inflamatória e mulheres da mesma condição de gestação e amamentação, porém não portadoras da doença inflamatória. Eram essas as considerações que queríamos apresentar para vocês sobre esse tema do DDW 2022. Muito obrigada.